Criação dos filhos, tá aí um assunto cabeludo pra gente debater hoje. Tem gente que acha que criar um filho é como se fosse montar um quebra-cabeça de 5.000 peças depois de ter tomado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 caipirinhas. Meu nome é Gustavo, eu sou formado em psicologia. Esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bora lá. O primeiro cenário que a gente tem é o da permissividade. Nesse aqui, a criança acha que pode decidir a hora que vai dormir, o que ela vai comer, onde ela vai, com quem ela vai sair, a que horas ela volta para casa e se o cachorro vai ou não usar chapéu. Qual é o problema com essa abordagem? Bom, muitas vezes no mundo de hoje, que as pessoas estão muito atarefadas, têm muito trabalho, muitas coisas para fazer, se estressam muito, elas acabam não tendo tanto tempo assim para cuidar das crianças, ou pelo menos não conseguem organizar esse tempo dentro da agenda delas. E aí as pessoas chegam estressadas do trabalho, é um mundo em que geralmente os pais e as mães trabalham, que é diferente de um cenário que a gente tinha algumas décadas atrás, que o pai se especializava em trabalhar fora, a mãe se especializava em ficar em casa. Então, esse cenário ter sido sobrepujado, ele traz benefícios e malefícios e acredito que vai sair aí mais ou menos em escolha e possibilidade de condições de cada um seguir ou não ele, mas é uma tendência mais ou menos que a gente tem aí, né? Então, uma coisa que, como eu estava dizendo, por um lado ele pode trazer alguns benefícios, mas por outros, agora a gente tem um pai e uma mãe que eles estão trabalhando fora, eles chegam em casa, muitas vezes tem o serviço da casa para fazer e ainda tem uma criança para cuidar. Então, isso pode beneficiar, aliás, isso pode favorecer o estilo de criação mais permissivo, no sentido de que os pais estão cansados ali e aí tem que cuidar daquela criança ainda, se a criança incomoda muito ainda. Isso muitas vezes depende inclusive da genética da criança, como a gente logo mais já vai ver. E esses pais acabam então indo por essa via mais permissiva. Ou às vezes por uma via autoritária também, que é o que a gente vai ver mais à frente também. E qual é o grande problema disso? Bom, o grande problema é que muitas vezes tu tá criando aí um pequeno tirano, que não vai saber se comportar em sociedade e vai achar que o mundo gira em torno dele e não vai saber lidar com frustração, que é uma coisa muito comum hoje em dia, crianças, adolescentes e adultos não sabendo lidar com frustração. Bom, e aqui a gente pode citar, inclusive, um dado aí de um psicólogo chamado Roy Baumeister, que ele investigou as 4 causas da violência. Uma delas era a autoestima excessivamente elevada, a pessoa achar que o mundo gira em torno do umbigo dela. O estilo de criação permissivo tende a favorecer esse tipo de atitude. Bom, e agora eu vou trazer um dado que vai surpreender muita gente. Esse dado é citado pelo psicólogo Steven Pinker, que é um cara que eu gosto muito de ler, é um dos meus autores preferidos. E ele traz isso tanto no Tábula Rasa como no Como a Mente Funciona, 2 livros que eu recomendo tu aí do outro lado da telinha. Deixa eu fazer aquela batidinha para ficar bem brega. Tu aí a ler. Bom, esses livros, nesses 2 livros ele vai trazer pesquisas que são muito polêmicas, ele levou bordoada à esquerda e à direita por essas pesquisas, porque ele vai apontar que a família ela tem muito pouco ou até mesmo nenhum impacto na personalidade dos filhos. Só que não se precipitem, ele está falando que tem muito pouco ou nenhum impacto na personalidade dos filhos dentro de um modelo de compreensão de personalidade que é o Big Five, que é um modelo bastante empiricamente validado, que ele vai apontar que as crianças, que aliás todo mundo, tem 5 traços de personalidade que são, quer dizer, todo mundo tem neuroticismo. Algumas pessoas são mais neuróticas, outras são menos neuróticas, mas todo mundo tem um certo grau de neuroticismo. Esse é um traço presente em todas as pessoas, é bastante validado. As pessoas elas podem ser mais abertas ou mais fechadas a experiências. Então, todo mundo vai ter esse traço, só que tem pessoas que têm ele mais desenvolvido e tem pessoas que têm ele menos desenvolvido, essa abertura a novidades. E assim por diante. Então, é nesse sentido que ele quer dizer. Agora, valores morais e comportamentos, aí a família vai estar sim influenciando. Isso é uma coisa óbvia. Então, toma cuidado com o estilo de criação que tu tá dando pro teu filho, porque isso vai reverberar sim, não na personalidade dele, mas
nas escolhas morais, nos valores e nos comportamentos que ele vai ter em sociedade enquanto adulto. Bom, pessoal, aí a gente tem um outro cenário também, que é o do autoritarismo. Então, é o que eu já tinha mencionado antes, que eu falei que ia abordar mais depois, estamos aqui agora abordando mais. Esse é aquele cenário em que a pessoa age de uma maneira em que ela acaba, inclusive, vamos entrar num ponto mais filosófico aqui, solapando a sua posição de autoridade. Porque se ela tem autoridade, ela não vai precisar ser autoritária. É claro que a gente não pode criar uma utopia e pensar que em nenhum momento a gente vai gritar com os filhos, em nenhum momento vai ser situações estressantes, vai ser situações que vão ocasionar raiva, que vão ocasionar algum castigo, talvez um tapa, talvez algo nesse sentido. Mas um autoritarismo muito grande, ele pode acabar causando vários malefícios à criança. Ela pode não querer mais, depois que crescer, ter contato com esses pais, pode ter transtornos, desenvolver transtornos psicológicos, pode guardar um rancor, enfim, desses pais, ter prejuízos na autoestima, porque a autoestima, é claro que eu mencionei antes que ela excessiva, ela causa prejuízo, mas também ela muito baixa, é óbvio que ela também vai causar prejuízo. Então tem que ter um meio termo aí. E eu diria que tem que ter um meio termo também entre essa permissividade absoluta e esse autoritarismo muito forte também. E eu acredito que esse é o caminho mais coerente mesmo, é o caminho que eu defendo. Eu acredito que os pais devam ser firmes, devam ser coerentes com aquilo que eles dizem, devam estabelecer regras claras para os filhos e devam aplicá-las. Mas em um meio termo entre uma permissividade nociva e um autoritarismo nocivo. Esses, inclusive, são fatores de prevenção para o uso de drogas. A gente sabe que algumas coisas elas influenciam mais os jovens, os adolescentes, etc., até mesmo as crianças a usarem álcool e outras drogas, e algumas outras coisas tendem a inibir esse tipo de comportamento neles. Então, famílias que têm uma rotina clara, que têm uma rotina definida, que têm regras claras, em que as pessoas elas compartilham a rotina umas com as outras, então não são só vários indivíduos focados dentro de uma mesma casa, mas são de fato uma família. Pessoas que têm momentos de convivência, que não precisa ser uma convivência sufocante em que todo mundo fica junto o tempo inteiro lá dentro daquela casa, mas tem alguns momentos em que essas pessoas estão passando juntas. Então, todos esses fatores, eles tendem a inibir esse tipo de uso de álcool e outras drogas e inibir outros comportamentos indesejados também. Já fatores como uma rotina desorganizada, não ter regras claras, assim por diante, tendem a favorecer o uso das substâncias. Bom, acredito que depois de tudo isso, alguém que tenha uma objeção de mas o que esse moleque tem a dizer sobre criação de filhos, tenha superado essa objeção, porque de fato eu não criei nenhum filho. Eu sou um irmão mais velho, então eu tenho uma experiência em lidar com crianças, então eu acredito que algum quê de parentalidade tenha se desenvolvido em mim por essa experiência, mas de fato, experiencialmente, eu não criei meus próprios filhos porque eu não tenho filhos ainda. Pretendo tê-los, mas ainda não tenho. Mas, por outro lado, eu tenho conhecimento acadêmico sobre o tema. E não é aquele conhecimento acadêmico abstrato em que, como se diz, se está em uma torre de marfim, mas é um conhecimento bastante palpável, bastante aplicável, lógico e que faz sentido. Eu espero que tu concorde com isso que eu disse. Eu espero que esse tenha sido o sentimento que ficou para ti, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que esse vídeo tenha te instruído de alguma forma. E se tu gostou disso aqui, por favor, deixa o teu curtir aí embaixo. Pra ti só custa um clique ou um toquezinho se tu tá assistindo no celular. E pra mim ajuda bastante aqui no canal. Se inscreve no canal e segue me acompanhando. Não vai causar um prejuízo pra ti também, se tu não gostar, depois tu se desinscreve. Senão vai ser só mais um dos canais que eu vou ficar na tua barrinha lá, nos quais tu tá inscrito. E pra mim vai ajudar bastante. Então, por hoje era isso aí. Até mais.